Bem, turma, vamos para a nossa última parte da aula, as civilizações da América pré-colombiana. Bem, agora a gente vai ver o nosso exercício de casa, mas mais para frente, é no finalzinho. Temos uma diversidade de povos americanos que viviam aqui antes da chegada de Colombo. E é por isso que a gente fala que é pré-colombiano. Colombo marcou ali na história, foi muito importante por causa do contato de América e Europa. E por isso que a gente fala que os povos que já existiam aqui são povos pré-colombianos, pré-chegada dele. Tínhamos muitos povos que moravam aqui. Povos como os Inuits, Atabascos, Algonquinos, Comanches, Apaches e Sioux na região do norte. Na região central, Olmecas, Maias e Astecas. Na região sul, Aruaques, Caraíbas, Quechuas, Nazcas, Incas, Aimarás, Tupis, Jeje, Araucanos, Patagões e Chimus. Realmente, uma grande diversidade de povos. Mas o que significa pré-colombianos? Vamos ver. A expressão pré-colombiano, como eu falei, vem antes da chegada de Colombo. Colombo marcou a história de ambos os continentes ao criar esse contato. E aí, só para estudar mesmo, gente. Não é que ele chegou e tudo mudou. Ele chegou, aí a gente pega a data que ele chegou e marca. Daqui para frente, a gente fala povos americanos, nativo-americanos. Daqui para trás, povos pré-colombianos. E dentre eles a gente destaca três, principalmente. Civilização maia, civilização inca, civilização asteca. Os maias, eles existiam na América Central desde cerca de 1500 a.C. E eles eram um povo, o povo maia, mas eles se organizavam em cidades independentes. Cada cidade mandava na sua vida. As cidades eram Chichén Itzá, Copán, Palenque, Tikal e Uxmal. A sociedade maia era muito hierarquizada, quer dizer, tinha uma hierarquia muito grande dentro dela. Lá em cima ficava o governante, que é o Alash Unik, que significa homem verdadeiro, com sua família, os governantes, sacerdotes, chefes guerreiros e grandes comerciantes. Aí, para baixo, ficavam, na classe intermediária e baixa, ficavam trabalhadores em geral, pedreiro, carpinteiro, etc. Artesãos, pequenos comerciantes, agricultores e construtores. Mas dentro dessa camada intermediária e baixa, escribas, pintores e escultores tinham grande valor, porque eles produziam muito conhecimento e eram detentores de um grande conhecimento. Também detentores de grande conhecimento eram os sacerdotes da cultura maia, que produziam os códices, que eram livros dobrados em formato de sanfona, em que se escrevia sobre história, política, geografia, religião, economia e muitos outros temas. Aqui um exemplo de códice. A economia deles era baseada na agricultura. O principal produto era o milho, que também era considerado sagrado para eles. Porque na mitologia maia, os primeiros humanos surgiram da mistura do milho com a água. Mas também cultivavam batata, feijão, tomate, cacau, algodão e outros produtos. Eles usavam uma tecnologia de rotação de cultura, quer dizer, eles plantam isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, que aí o solo desgasta mais devagar. E ele também se regenera com a diferença de a gente fazer uma rotação de cultura. Eles também praticavam comércio e suas rotas facilitavam. As rotas entre as cidades maias facilitavam a troca de produtos, porque já existia. A gente vai aproveitar isso aqui, vamos fazer comércio por isso aqui. Dentre os produtos mais valorizados nessa troca de comércio estava ouro, prata, conchas, sementes de cacau e plumas coloridas. O desenvolvimento científico. Os maias também tinham um grande conhecimento científico na área de matemática, geometria, astronomia e engenharia. E a observação dos astros é muito importante, porque eles conseguiam assim organizar a sociedade, eventos sociais e também agricultura e outras atividades diárias, tanto em calendários mensais quanto anuais.
E nessa cultura eles tinham um sistema numérico muito interessante. Nesse sistema, eles tinham uma concha, que representava o zero, o ponto, que representava uma unidade, e o traço, que era 5 unidades. E com isso eles faziam vários números. E um sistema de escrita muito complexo, que era formado por cerca de 800 sinais. Até os dias atuais a gente não conseguiu decifrar todos esses 800 sinais. E é até por isso que se acha que os escribas tinham tanto valor, porque eles tinham esse conhecimento tão grande e tão complexo. Aí agora a gente vai para a civilização asteca. E com a civilização asteca, nós vemos que eles moravam na região central do atual México. E fundaram ali no século XIV a cidade de Tenochtitlan. Que era interessante essa cidade, que ela foi formada numa região pantanosa do lago Texcoco. E para construir eles fizeram um sistema de drenagem para tirar o excesso de água, para ficar só terra. Aí só com a terra ali eles conseguiam fazer as construções e assim formar uma grande cidade. E é uma cidade que realmente foi muito grande. 200 anos depois da construção dela, ela tinha 300 mil habitantes. As técnicas de cultivo de solo que eles usavam em Tenochtitlan era artificial. Eles faziam pilhas artificiais chamadas chinampas. Nessas chinampas eles plantavam diversos tipos de produtos, como milho, cacau, pimenta, abóbora, tomate e algodão. O milho era o principal deles. Mas um povo, né? A gente está vendo, Maia, o milho era o principal produto, Azteca o principal produto, a gente está vendo um padrão. E em ambos tinham motivações religiosas na questão do milho. As chinampas eram interligadas por canais. O que isso quer dizer? Eles faziam caminhos de água entre as chinampas para poder passar canoas e assim transportar produtos pessoas entre elas. Na do 314 a gente tem uma imagem de uma chinampa. Imagem não, é uma ilustração de uma chinampa. A formação do Império. E os astecas eram um povo guerreiro. Eles foram conquistando vários povos da região da Mesoamérica. E quando eles conquistavam um povo, eles falavam: agora vocês vão ter que pagar o tributo para mim. Esses tributos eram pagos com mercadorias, como plumas, tecido, ouro, prata, pérolas e também produtos agrícolas, como feijão, pimenta e milho, sendo o milho o mais valorizado. E eles acreditavam que as boas colheitas de milho, assim como toda a vida da terra, dependiam dos deuses, como Xicomecaut, a deusa do milho, que era tão importante o milho que tinha uma deusa só para isso, e Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra. Para esse deus do sol e da guerra, eles faziam sacrifícios humanos. Por quê? Eles acreditaram que no início dos tempos, os deuses deles tinham dado sangue para o sol para ele poder nascer e se pôr. Eles pensavam: a gente tem que continuar com isso, porque se a gente não der sangue, ele quando se pôr nunca mais vai voltar, e assim o mundo acaba. E o Império Azteca dava uma grande valorização para a educação. A educação escolar era tanto... tinham escolas para pessoas de classe alta e para pessoas de classes baixas. E nelas estudava religião, história, artesanato e aprendiam técnicas militares. Tudo para formar cidadãos que conseguiriam contribuir com ideias próprias para o fortalecimento do Império Azteca. E o sistema de escrita deles era tão complexo que muitos ainda não foram decifrados, assim como os dos maias. Aí a gente chega na 316 e vamos fazer nossa primeira correção nos exercícios. Ouviu, turma? Correção dos exercícios 316. Explique por que a construção de Tenochtitlan exigiu avançadas técnicas de engenharia de drenagem. Porque a cidade foi construída em uma região pantanosa do lago Texcoco. 2. Com base na observação da imagem, é a imagem de uma chinampa. Explica o que é uma chinampa. Simples. Chinampa é uma ilha artificial construída com junco e terra, que possibilitava a agricultura em regiões pantanosas. 3. Leia o texto a seguir e responda as questões. Segundo a crença asteca, no início do mundo, os deuses tinham dado seu próprio sangue
para que o Sol se movesse. Portanto, exigiam sangue humano para manter o mundo funcionando. Como o sangue é o princípio da vida, apenas o sangue poderia manter o tempo andando. Sem os sacrifícios, o mundo terminaria. Assim, faziam guerras especialmente para capturar prisioneiros e ofertar seu sangue nos templos. Porque, de acordo com a crença asteca, os deuses exigiam sangue humano para manter o mundo em funcionamento? Porque os deuses tinham dado seu próprio sangue no início do mundo para que o sol se movesse. B. Para os astecas, o que aconteceria se eles não fizessem os sacrifícios humanos em homenagem aos deuses? Simples, o mundo acabaria. C. Qual o nome do deus do sol e da guerra, para qual os astecas ofereciam os sacrifícios humanos? Rios é difícil de falar, mas é fácil, é só uma resposta simples. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. E aí a gente vai para a civilização Inca. Os Incas se desenvolveram na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, mais próximo do Brasil, no século XIII. Nessa região, desde a antiguidade, viviam povos de diferentes culturas, entre elas Nazca, Aymara, Quechua, Chachapoya e Ximbu. Os Incas passaram a exercer o domínio sobre povos da região, formando um império centralizado na cidade de Cusco, no atual Peru. Então, eles eram um povo que formado por um sistema de aliança, quer dizer, vamos todo mundo nos unir e fazer um povo mais forte. É um povo vasto, com uma diversidade grande ali dentro, em que sua capital ficava na cidade de Cusco, no Peru. O Império Inca, ele chegou no século XVI a ter 12 milhões de habitantes. Era muita coisa para a época. A sociedade Inca tinha divisões em classes. O Inca era o imperador, é o nome que se dá ao imperador do Império Inca. E a família do imperador e seus parentes, as pessoas que ocupavam altos cargos no governo, sacerdotes e chefes de guerra e juízes, eram a classe alta. No meio ficavam artesãos e comerciantes, que era quem movimentava a economia. Os agricultores eram a classe mais baixa. Os Incas tinham um grande conhecimento de diversas áreas, como medicina, astronomia, matemática, meteorologia, engenharia, metalurgia e tecelagem. Suas técnicas de construção eram elaboradas e eles utilizavam principalmente rochas como matéria-prima para construir palácios, templos, muralhas, casas e estradas. Para deixar mais fácil a circulação de pessoas, eles faziam estradas. E essas estradas ligavam diferentes partes do império. A religião deles era politeísta, quer dizer, eles acreditavam em mais de um deus. E a religião, assim como nos outros, fazia parte do seu dia a dia. Entre esses deuses tinha Inti, que é o deus do sol, Mamaquila, deusa da lua, Viracocha, criador do céu e da terra, Pachamama, deusa da fertilidade e da agricultura, Mamassara, deusa do milho. Mais uma vez, milho. Para as três, Inca, Azteca e Maia, milho é uma coisa que meio que conecta todos eles, sendo muito importante e sendo até explicado sua importância na religião deles. Wacom, deus da maldade, e Mamacocha, deusa do mar. E aqui o livro nos traz uma coisa interessante, que é o quipo, que é um objeto inca, feito de cordas e nós, para fazer cálculos matemáticos. E uma cidade muito interessante inca, que a gente descobriu e está bem preservada, é Machu Picchu, que fica a 2.400 metros na cordilheira de Vilcabamba, nos Andes. Ela foi construída no século XV e era planejada e dividida em setor urbano e rural, que a gente viu um grande desenvolvimento da engenharia deles, porque eles souberam separar dois setores diferentes numa mesma cidade. Na parte urbana tinha templos, como o Templo do Condor, que era em honra ao Sol e à Lua, e tinha a parte também ali urbana de casas que eram feitas para quando está batendo o sol, ali fica mais quente, e quando chega a noite, quando faz frio, eles tampam a janela com argila, que o calor não sai. E na parte rural, eles tinham terraços agrícolas.
que tinham canais de água que interligavam para irrigação. E eles tinham um terreno inclinado da, da cordilheira, eles faziam degraus grandes de plantação e de lá de cima para lá para baixo, eles iam botando lá em cima os mais resistentes ao frio, os mais ou menos resistentes ao frio e lá embaixo os menos resistentes ao frio. Foi uma forma inteligente deles de ver como as plantas se desenvolvem e ficam na natureza e assim organizar a sua agricultura. E aí a gente vai para mais uma correção de exercícios. Vamos no finalzinho, turma. Número 1 da página 320. Observe a imagem abaixo e responda as questões. É um contador dando informações ao homem da nobreza inca. Bem, faça a descrição da imagem. Muito fácil. A imagem representa dois homens, um deles da nobreza e o outro é um contador. Qual o nome do instrumento que o contador está segurando? Esse a gente viu, se lembra? O de cordas? É o quipô. Ele é usado para fazer cálculos matemáticos. 2. As frases a seguir tratam de Machu Picchu. Uma delas está incorreta. Marque um X na frase incorreta e depois faça a correção. Machu Picchu está localizada a cerca de 2.400 metros de altitude na cordilheira de Vilacamba. Certo. A cidade foi construída no século XV e era dividida em área urbana e rural. Certo. A construção de Machu Picchu eram frágeis, não resistiram à ação do tempo. Será? Vamos ver o último. As construções da cidade eram feitas de modo a melhor aproveitar os recursos naturais da região. Certo. Quer dizer que a errada é a terceira. E como a gente corrige ela? Bem, as construções de Machu Picchu não eram fracas. Elas eram fortes, feitas de rocha e resistiram à ação do tempo. Agora vamos para o próximo exercício, porque a gente fecha os exercícios para também fechar essa aula da gente. Na 321 a gente já fez em sala, então a gente vai para 323. São mais atividades. Número 1 da 323, turma. O que são códices? São tipos de livros dobrados em formato de sanfona, que continham informações sobre história, política, geografia, religião, economia e outros temas. Eram feitos por quem? Pelos sacerdotes da sociedade maia. 2. Escreva um texto sobre a organização política e social dos maias. Isso é uma resposta pessoal. A resposta fica na 311. As informações para vocês. 3. Qual era a base da economia maia? Comércio entre cidades vizinhas? Tinha, mas não era isso, né, gente? A gente viu. A produção de códices? Não, a produção de códices é cultural. A agricultura, principalmente cultivo de milho? Parece, né? O milho era muito importante. Mas vamos ver só a próxima. Observação dos astros celestes? Não. Isso é produção científica. Quer dizer que número 3 é a terceira opção. Agricultura, principalmente cultivo de milho. 4. Complete as frases abaixo utilizando as informações do capítulo. Os astecas construíram a cidade de... Bem, a única cidade que a gente falou é Tenochtitlan, em uma região pantanosa do lago Texcoco. B. As, não sei o que, eram ilhas artificiais nas quais as astecas praticavam agricultura. Muito fácil, né? São as chinampas. Um dos alimentos mais importantes para os astecas era assim como para todos, o milho. Os astecas realizavam rituais de sacrifícios humanos para agradar o deus da guerra e do sol. É aquele nome meio complicadinho de falar. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. A 5 é para você escrever um texto sobre Machu Picchu, incluindo informações sobre a localização, a época de construção, características arquitetônicas e funcionamento do terraço. Resposta pessoal.
Informações para vocês responderem. Fica em 3 páginas, 318 e 319. E a gente vai para a última página, a 324. Observe as imagens a seguir. Temos uma escultura de pedra, feita no século IX, representando o deus do milho Amun. A escultura de pedra, feita no século XV, representando a deusa do milho Xicomecaut. A escultura de cerâmica, feita no século XVI, representando a deusa do milho Mama Sara. O que essas esculturas têm em comum? O que elas era a mesma coisa que as esculturas têm em comum. As 3 esculturas representavam deuses do milho. Os deuses representam, nessa escultura, eram cultuados em quais civilizações do continente americano? Amun, a gente viu, era pelos maias. Xicometcal era pelos astecas. E Mama Sara pelos incas. Muito facinho. E, assim como o milho, existem outros alimentos considerados sagrados. Faz uma pesquisa sobre esse tema, anotando o nome de 3 alimentos considerados sagrados nas religiões praticadas no Brasil. Resposta completamente pessoal de vocês. Realmente, eu vou esperar para ver o que vocês vão responder. Mas vou dar uns exemplos. No cristianismo, o pão e o vinho são sagrados. Nas religiões afro-brasileiras, o acarajé e o abará. E a mandioca e a batata doce são sagrados em religiões de matriz africanas. Deve ter outras, e é por isso que eu quero ver a resposta de vocês. Com isso a gente encerra a nossa revisão. Eu vou passar para vocês alguns exercícios de revisão para ficar para casa. E para vocês se prepararem para o simulado. Isso, turma, encerramos a nossa aula de hoje.